A paz do Senhor, igreja. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui reunido com os irmãos, depois de uma manhã abençoada, uma tarde maravilhosa, e agora para finalizar, uma noite ainda melhor. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos conduzido, nos guiado, e culto do crescimento, e independente se o crescimento nosso do lado espiritual, seja qual for, todos levam a um caminho, que é o caminho da salvação, é o caminho do reino dos céus. E devemos estar todos atentos e buscando mais e cada vez mais o Senhor. Sabemos que a palavra do Senhor, a que Deus revelou para nós, ela vem nos falando de muitos assuntos, desde a fundação do mundo até o fim dela, até o fim da terra, o fim do mundo. E nós devemos estar atentos muito a esses sinais que eles vêm acontecendo ultimamente, e devemos estar muito atentos, porque o fim está próximo. E não podemos pestanejar, não podemos deixar de lado, não podemos ignorar este fato de que o crescimento para a nossa vida é muito importante, principalmente neste momento. É agora mais do que nunca que precisamos crescer espiritualmente, precisamos buscar mais do Senhor, precisamos se entregar mais, precisamos estar debaixo das asas do Senhor. E a palavra que eu gostaria de deixar hoje para os irmãos, que Deus ministrou em meu coração, se encontra em Mateus 24, do versículo 3 até o versículo 14. Mateus 24, versículo 3 ao 14. Amém. Aquele que puder, fique de pé em reverência à palavra do Senhor, por favor, irmãos. Mateus 24, verso 3 vai dizer: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor, irmãos. É uma palavra que fala muito, fala do fim dos tempos. A gente sabe que o livro de Apocalipse é tremendo, nos revela coisas tremendas e que não caberia eu trazer aqui numa ministração. Mas podemos dar uma pincelada, podemos dar uma analisada, uma estudada e verificar alguns assuntos muito importantes e pertinentes ao que vivemos hoje. O versículo 12 vai dizer: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando eu era pequeno, e eu já fui pequeno um dia, eu lembro que eu passava pelas ruas, principalmente pela rua da minha casa, e vinha, nessa época mesmo, em novembro e dezembro, vinha uma coisa em comum: tinha muitos pisca-pisca nas casas. Hoje em dia, se for dar a volta no bairro, dá para contar nos dedos quantas casas tem esses pisca-piscas. Isso significa que o amor acabou por causa disso? Por causa de um pisca-pisca? Não. Me lembro também que de 4 em 4 anos a gente tem o quê? Copa do Mundo. E eu lembro que as ruas lá de casa, os vizinhos se uniam, pintavam tudo, era faixa. Hoje em dia eu não vejo mais isso. Quer dizer que o amor se esfriou por causa que não faz mais isso? Não. Mas quer dizer que alguma coisa mudou. Quer dizer que as pessoas antes, elas se importavam e percebiam que no final do ano, essa época de festa, de alegria, de união, onde as famílias se reuniam, era importante. Elas queriam demonstrar isso, e elas queriam compartilhar dessa comunhão, dessa união, desse amor. E com o tempo, esse sentimento de contato físico foi substituído pelo contato digital.
Antes que as pessoas gostavam de se reunir para alguma coisa, hoje muitas das vezes se reúnem por vídeo, chamada de voz, e nem sequer se dão o trabalho de sair de casa para algo. É aí que começa a esfriar a relação humana, é aí que começa a esfriar o amor ao próximo, é aí que começa a esfriar a comunhão, começa a esfriar a fé, começa a esfriar o amor ao Senhor. E isso a gente pode dizer que acontece no mundo lá fora, mas infelizmente acontece também dentro das igrejas. E irmãos que não sentem mais comunhão um com o outro, que não vão com a cara do outro, que nem sequer ajudam, não oferecem, não estendem a mão, onde o próprio corpo de Cristo briga entre si mesmo. Devemos entender que o nosso inimigo não somos nós, o nosso inimigo não é a carne, o nosso inimigo é principados e potestades, são contra eles que devemos lutar. E o pior de tudo é que muitos se enganam a si mesmo. Muitos dizem, eu não preciso amar o próximo, não preciso amar fulano, porque fulano é pecador, só preciso amar a Deus. 1 João, capítulo 4, verso 20, vai dizer, se alguém diz eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? O Senhor Jesus, quando veio, Ele disse que existem dois principais mandamentos: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Muitos têm se esquecido desse segundo e têm querido só amar a Deus, só vir aos cultos, só buscar o Senhor, mas em relação ao próximo ignoram, deixam de lado. Isto é um sinal do final dos tempos. Eles acontecem lá fora, mas acontece dentro das igrejas também. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 vai dizer, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns se afastarão da fé. Alguns esfriarão a sua fé. Isso dentro das igrejas. Estarão aqui presentes de corpo, mas não de alma. Estarão adorando com os lábios, mas não com o espírito. Precisamos estar atentos para que isso não aconteça conosco. O esfriamento, ele não vem rápido de uma vez só. Ele vem aos poucos, conforme fomos negligenciando a palavra do Senhor, os afazeres do Senhor, as obras do Senhor. Hoje não vai dar para fazer isso, hoje não vai dar para orar, hoje não vai dar para ler a Bíblia, mas amanhã eu compenso. Hoje não vai dar, eu ia jejuar, mas não vou, porque aconteceu alguma coisa, mas na próxima eu vou, e fica na próxima, e na próxima, e assim vai só esfriando a nossa comunhão, a nossa fé. O rei Salomão, notável pela sua sabedoria, podemos dizer que ele se apostatou da fé, quando ele começou a servir a outros deuses, quando ele começou a permitir que fossem prestados cultos a outros deuses. Logo quem Salomão recebeu a sabedoria de Deus. Olha só o tamanho disso. Salomão tinha conhecimento, tinha sabedoria, tinha inteligência, tinha riqueza. Fez a nação de Israel prosperar financeiramente como nunca. Mas do que adiantou? Salomão tinha o dom da sabedoria, mas mesmo assim, ele se apostatou da sua fé de Deus. Irmãos, dons e talentos não salvam. Dons e talentos não garantem comunhão com o Senhor. Obras não salvam. Obras não garantem salvação a ninguém. O que garante a salvação, o que nos salva, é a graça do Senhor. É a misericórdia do Senhor por meio da fé. Mas isso, como diz Efésios, é dom exclusivo de Deus. Não serão nossas obras, não será o nosso dom, não será o nosso talento. Mas é o dom de Deus, da graça. Ele que nos dá a salvação. Isso é dom exclusivo de Deus. O versículo 11 vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
O que vemos muito hoje em dia, principalmente nessa era digital, de internet, vídeos, são falsos evangelhos sendo pregados, heresias, teorias da prosperidade acima de qualquer coisa. A salvação sem renúncia, sem arrependimento. As portas largas e caminhos largos. Isso que nós temos vindo constantemente, as pessoas querendo ter o ego massageado, querendo ouvir aquilo que elas querem e não a verdade. Elas não querem mudar pelo Senhor, mas querem que o Senhor mude por elas. E devemos ter muito cuidado, porque tem muita gente caindo nessa. Devemos ter o quê? O dom do discernimento, buscar, pedir ao Senhor. Terça-feira, o estudo do pastor Sérgio vem trazendo sobre dons, e alguma terça-feira atrás, falou sobre o dom do discernimento espiritual. E hoje, irmãos, mais do que nunca, devemos buscar isso. Porque tem muitos lobos vestidos de ovelhas dentro das igrejas. Novamente, 1 Timóteo, versículo 4. Eu li que mais o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum na fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Falsos testemunhos, falsos pastores, falsos profetas, pessoas que enganam a si mesmo e enganam aos outros. E como não ser enganado? Tendo conhecimento, buscando conhecimento, buscando crescimento, buscando se fortalecer no Senhor. Muitos gostam de pregar, principalmente em algumas igrejas atuais, gostam de dizer que Jesus é um cordeiro, que virá como um cordeiro novamente, mas não. Jesus veio como um cordeiro, cumpriu uma parte da profecia, mas vai voltar como um leão, para cumprir o restante da profecia. E precisamos estar atentos a isso. Jesus não virá novamente como cordeiro, porque Ele já fez isso. Ele vai vir como um leão, para julgar as nações, com justiça. Eu recebi um vídeo esses dias, se eu não me engano, acho que foi do irmão Henrique ou da irmã Leandra. Eu gosto muito dos vídeos quando o pessoal manda, nem sempre eu consigo responder, mas eu gosto muito de assistir. E que tinha uma dinâmica que um rapaz estava mostrando, e que tinha uma linha que separava o pecado da santidade. E o diabo estava ali na linha do pecado, ele não poderia vir aqui me pegar na santidade. Mas aí começa a vir aquelas frases: não tem nada a ver, não é pecado, não está na Bíblia. E aí quando eu olho, eu penso, não é pecado. Aí eu dou um passo perto da linha. Não estou em pecado, mas estou aqui ainda em santidade. E faço de novo, e estou mais perto. Até que chega um momento que eu chego tão perto da linha do pecado, que o diabo puxa. O diabo não nos obriga a pecar. Ele oferece o pecado. Ele tenta te convencer do pecado. A serpente não obrigou Eva a comer do fruto, mas convenceu, enganou. Nós pecamos se aceitarmos. Nós pecamos se desobedecermos. Por isso devemos ser obedientes ao Senhor. Tiago 4, versículo 7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu estiver aqui na minha posição de santidade, buscando ao Senhor, buscando crescimento, buscando força, buscando sabedoria, o diabo não vai conseguir me arrastar para o pecado. Se eu estiver com os pés firmados em santidade, o diabo não me arrasta. Eu nunca serei perfeito, mas eu tenho um Deus que me capacita, que me aperfeiçoa. Eu tenho que buscar a perfeição, eu tenho que buscar a santidade, eu tenho que crescer espiritualmente. O versículo 6 que nós lemos vai falar sobre guerras e rumores de guerras. O versículo 7 vai falar de nação contra nação e reino contra reino. Quem acompanha os noticiários internacionais hoje tem percebido uma grande movimentação,
rumores de guerras, de nações contra nações, reinos contra reinos. A palavra vai dizer que é o princípio, que não é o fim. Também vai dizer que é o princípio das dores. Só que há quanto tempo ocorrem guerras? Há quanto tempo ocorre de nação contra nação, ocorrem os rumores? Sempre. Desde a época que tem aqui a palavra, tinha guerras, tinham batalhas. Só que tem um porém. Como nunca hoje, algumas nações têm o poder, e fala o poder de fogo, de destruir o mundo. Não vão destruir, porque a palavra do Senhor já profetizou do que vai acontecer. Eles não vão conseguir, mas chegará alguém, e precisamos estar atentos. Chegará alguém como Salvador das nações, do mundo. O versículo 5 vai dizer: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quem é Cristo para nós? É o nosso Salvador. Virá alguém, em meio a tanta guerra, e vai trazer paz para o mundo. Estamos vivendo um mundo caótico. Vai vir alguém e vai trazer paz. Vai vir alguém e vai se auto-intitular o Salvador do mundo. Muitos vão comparar ele a Cristo, como o príncipe da paz, o Salvador da terra. Mas não se enganem. Muitos, até mesmo de dentro das igrejas, indiretamente vão adorar a este homem. E para quem não acredita, as últimas eleições presidenciais tinham dois candidatos fortes. Um de esquerda, que sabemos das ideologias, e o de direita, que sabemos, conhecemos muito bem. Falava o nome de Deus, falava de versículos, mas a sua ética era cristã? Ele demonstrava ser alguém de Deus? Muitos. Eu conheço pastores, gente de igreja, dentro das igrejas, que só faltavam dar a vida por esse homem, diziam, não, esse é homem de Deus. Esse é de Deus, esse é ungido, mas ungido por ungido, até Saul foi ungido pelo Senhor. E sabemos o que Saul fez. Se desviou dos caminhos de Deus, desobedeceu, quis fazer tudo com as próprias mãos. Devemos estar atentos, porque se pessoas aqui diziam que esse homem era o salvador da pátria, imagine com quem vai trazer a paz para o mundo, quem vai se auto-intitular o Salvador. Isso está nas Escrituras, isso está no livro de Apocalipse. Precisamos ficar atentos, pois o fim está próximo. Mateus 24:14, que é o nosso último versículo que estava ali. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes ou nações, e então virá o fim. Durante tantos e tantos anos, os missionários têm feito esse trabalho de levar o evangelho por todo o mundo. Só que não desmerecendo, que é um trabalho maravilhoso, um trabalho abençoado. Hoje, uma coisa vai conseguir fazer isso mais rápido, e é justamente isso aqui, ó. A internet, a transmissão, os cultos. Isso vai estar levando para todo o mundo a palavra, o evangelho e as outras coisas também. Todos conhecerão o evangelho do Senhor. Um fato até curioso, o nosso canal no YouTube, se eu não me engano tem 130 inscritos, bem pequeno comparado a outros tão grandes com milhões e milhões e bilhões de visualizações. O nosso canal, durante um culto infantil, o último culto infantil, teve uma música bloqueada lá na Rússia. Não quer dizer que os russos estão assistindo ou entendendo, não quer dizer nada disso, mas essa mensagem pode chegar lá. Essa mensagem pode chegar na China, nos Estados Unidos, na Argentina. O nosso canal, tão pequeno como um grão de areia no meio de tantos, pode ser notado. Agora imagina os canais grandes, aqueles grandiosos que atingem vários e vários países. O evangelho chegará a todos, e como diz, então virá o fim.
Os que estão frios, os que se deixaram esfriar, não vão perceber os sinais. Vão se enganar, vão cair em armadilhas facilmente. E se esfriarão cada vez mais. Só que o versículo 13 é para nós, igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa mensagem é para nós, irmãos. Nós temos que perseverar, buscar, se entregar ao Senhor, cumprir os mandamentos, obedecer ao Senhor. Crescer na tua palavra, crescer no Espírito. E nós seremos salvos, para a honra e glória do Senhor. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração, muito mais para despertamento, porque o fim está próximo, novamente. Os sinais já estão acontecendo, muitos estão dormindo. Só um parênteses aqui, o versículo 9 vai dizer: e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Novamente, com o meio digital, vem acontecendo uma coisa diferente. No mundo onde muitos são perseguidos até a morte, fisicamente, no meio digital, nas redes sociais, muitos serão perseguidos psicologicamente. E muitos vão morrer espiritualmente. Às vezes a gente vê uns comentários tão maldosos, tão tristes, que aí a gente percebe como que o mundo está caminhando. Às vezes nós omitimos a nossa opinião com medo de ser retalhados. Muitos têm negociado a palavra do Senhor. Nós não podemos negociar, porque ela é uma só, ela já está escrita, ela já foi nos dada. Devemos tomar muito cuidado, porque muitos estão tentando mudar as nossas opiniões. E as redes sociais estão cheias disso. Se nós postarmos a nossa opinião baseada na palavra do Senhor, muitos vão dizer preconceituoso, inadequado, quadrado, o mundo mudou, a palavra tem que se adaptar. Infelizmente, muitos têm caído nessa conversa. E para finalizar, irmãos, enquanto o Senhor permitir, eu sempre vou trazer os dois caminhos no final da minha ministração. O caminho do céu, do Reino dos Céus, e o caminho do lago de fogo. Só existem esses dois caminhos. Quem estiver em cima do muro vai cair para o lado errado. Precisamos buscar sempre o caminho do Senhor. É o caminho estreito, é o caminho dificultoso, mas é o caminho que vale a pena. Para aqueles que não querem buscar o crescimento, que estão acomodados, muito cuidado. Ao acharem que apenas com próprios lábios, declarando o nome do Senhor, serão salvos. Porque Mateus 7, 21 vai dizer: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Não é com a boca, não é com palavras, mas com ações. Não é simplesmente dizer, chegar aqui, trazer uma palavra, louvar, adorar com a própria boca, da boca para fora, mas com o coração. O 22 vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Novamente, dons e talentos não vão salvar ninguém. Os dons e talentos não é para edificar si mesmo, mas é para edificar um conjunto, a igreja, o corpo de Cristo. E quem vai dizer isso aqui não é gente do mundo. Porque quem profetiza é porque está dentro da igreja. Porque quem expulsa demônio e faz maravilhas não são pessoas do mundo,
São pessoas líderes, pastores, diáconos, apóstolos, pessoas mesmo que estão há tanto tempo encaminhadas, que têm cargos, que eram para ter compromisso com o Senhor, mas infelizmente muitos não têm. E tentarão se salvar pelas obras, dizendo que fizeram. Mas a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. E então o Senhor vai dizer a estas pessoas: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Mas novamente para nós, Deus tem uma mensagem. Mateus 25, 34, e eu guardo esse versículo no meu coração todos os dias, e vou guardar todos os dias. Aquele que perseverou até o fim, aquele que buscou crescimento, aquele que buscou sabedoria, entendimento, buscou as coisas do Senhor, irá ouvir isso. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, herdai um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse versículo, essa mensagem, esse dizer, tem que estar dentro de nossos corações, tem que haver um sentimento para nós ouvirmos. Eu fico me imaginando chegando naquele grande dia, e eu lá, à direita de Cristo, Ele virá para mim falar exatamente isso: herdai essa terra que foi separada para você, desde sempre, desde a fundação do mundo. Deus preparou, Deus separou um reino para nós. Cabe a cada um de nós querer andar por este caminho, buscar ao Senhor. Isaías 55 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode se achar, invocai-o enquanto está perto. Que possamos buscar ao Senhor, irmãos, possamos buscar a sua graça, o seu conhecimento, buscar o crescimento, buscar tudo que for possível espiritualmente, porque o Senhor nos abençoará e Ele nos dará a salvação, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa ter sido ministrada em cada coração, que Deus nos abençoe, nos guie e nos conduza por todos os dias até que Ele venha. Eu agradeço a oportunidade.